Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração o carinho por estarem conosco. E meus irmãos, como a gente sempre fala, novamente temos um assunto que é muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, pois nós vamos falar de gnoses, autoconhecimento no dia a dia. E com um convidado que está aqui conosco na noite de hoje, Adriano Castanha, que ele é estudante gnóstico. Seja muito bem-vindo, Adriano, ao nosso programa. De todo o coração, agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Maravilha, quem agradece sou eu, em nome também do Instituto Gnoses Brasil. Perfeito. Uma saudação especial a todos que estão na mesa e também aos nossos ouvintes, assim, que estão ouvindo e vendo também. Né? Exatamente, perfeito. E assim a gente vai começar, né, para entender desse assunto, né, como a gente sempre fala, das novidades que nós trazemos, né, que para os nossos web ouvintes, né, é muito interessante. O que é gnoses? Podemos começar assim com essa pergunta estática? Claro, explica para nós, para a gente entender o que é gnoses. Acho que o interessante é a gente ver, porque antes eu comentei, né, Instituto Gnoses Brasil, né? Isso. E ali tem o nome, Gnoses, né? Então o Instituto Gnoses Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que está baseada nos ensinamentos de um grande estudioso, Samael Aun-Weor, e também Laxmi Daimon, onde ela tem uma difusão, uma presença em mais de 30 países no mundo, né? Então quase todos os países aqui da América do Sul, Estados Unidos também, Canadá, alguns países da Europa, Espanha, França, Suíça, etc. E aqui no Brasil ela está presente em mais de 100 cidades, mais de 100 cidades. Graças a Deus temos uma aqui em Caxias do Sul, que vai esse nome, Instituto Gnoses Brasil, onde são centros de estudos, né? Por isso a gente se nomeia, digamos assim, estudante gnóstico, né? Não existe uma pré-qualificação para a gente fazer isso, né? A gente vai estudando. Estudantes. Exatamente. Então, gnoses, essa palavra chama atenção, né? Na é verdade, porque gnoses, ela vem de... Qual é a origem dessa palavra? Se a gente vai pegar, ela vem do gnosticismo. E o gnosticismo teve um auge entre mais ou menos 300 anos antes de Cristo e mais ou menos 300 anos depois de Cristo. Perfeito. Então ali numa região ali de Alexandria, onde era um polo muito grande, digamos assim, e reunia muitas pessoas, muitos povos, gregos, persas, romanos, enfim, muitos, eles começaram a ver que essa parte de vamos dizer assim, de autoconhecimento que todos eles estudavam, esse povo estudava, o outro povo estudava, tinha algo em comum. Então, até por uma influência, digamos assim, do auge do conhecimento grego, então essa gnosis tem origem grega. Exato. Que quer dizer conhecimento. Porém, esse conhecimento, para nós, aqui do Brasil, da língua portuguesa, a gente não difere um conhecimento de outro, certo? Um conhecimento, antes a gente conversava, um conhecimento de tipo profissional é o mesmo conhecimento, se ele é interno ou externo, já eles diferenciam isso. Então, esse estudo do conhecimento, eles diferenciam. Esse conhecimento que é aquilo que antes Paulo falava de um conhecimento, puxa, eu quero me especializar em algo, perfeito. Então eu estudo, vou numa faculdade. Esse conhecimento é um conhecimento de tipo externo, vem de fora para dentro, não é verdade? Eles dão um nome para isso, episteme. Então isso que vem ali, que antes se comentava da teoria do conhecimento, de buscar esse conhecimento. Então esse conhecimento é externo. Tudo que é palpável, material, eu estudo num livro, eu conheço. Agora, gnoses não. Gnoses é um conhecimento de tipo interno. Um conhecimento que está de dentro para fora. Um conhecimento superior. Então, por isso essa palavra chama tanta atenção, né? Claro, poderia ter outros nomes, com certeza, em outras culturas, em outras épocas, com outro nome. Mas é conhecido como gnosis, né?
Mas e esse conhecimento interno que tu tá falando, tu explicou para nós que o externo é isso que a gente tá vendo, que a gente pega, vai estudar, lê um livro. Isso. Como que funciona a busca, então, desse conhecimento interno? Claro, veja, da mesma maneira que a gente tem que ter um conhecimento externo de aprender, de buscar, de dedicar um tempo, não é verdade? Uhum. A gente também tem que ter ferramentas para que a gente desenvolva esse conhecimento de tipo interno. Então, esse conhecimento de tipo interno, sim, tu pode ser auxiliado em lendo no livro, mas não pode ficar só aí. Tu tem que desenvolver capacidades, e esse é o objetivo do Instituto Gnosis Brasil, da Gnosis, digamos, é que a gente consiga desenvolver algo aonde aflore isso que está dentro de cada um de nós. Já está ali. Já está ali. Então, conforme a pessoa vai dedicando tempo, energia, vai dedicando e aplicando, digamos, essas práticas que a gente estuda como estudante gnóstico, como aquilo que a gente está conversando, vai tendo um certo tipo de reflexão, e isso, então, quando coloca atenção, começa a querer vir à tona. Porque é dito, todo esse conhecimento já está dentro da gente. Me diz uma coisa, Adriano. Para um cidadão que está começando, como é que seria? O que tu orientaria ele a fazer para entrar e estudar a gnose? Claro. Como é que eu começo? Estudando o corpo físico, o pensamento, a vibração? Sim. Como é que começa? Maravilha. Dentro dos nossos estudos do Instituto Gnosis Brasil, tem um carro-chefe, digamos assim, que é um curso. Perfeito. Se chama Curso de Autoconhecimento. Ou curso de Gnoses. Esse curso tem um cronograma com 23 temas que foi deixado por esses professores, esses mestres que orientam esse primeiro tema tem que ser isso, segundo tema tem que ser isso, que norteia, digamos assim, a pessoa. Perfeito. Como ela fazer, certo? Porém, como ela pode fazer isso antes mesmo de iniciar um curso? Como ela pode fazer isso? Ela vai prestar atenção na parte só do corpo físico, na parte do que ela está pensando. Na verdade, é um conjunto de tudo isso. É um conjunto de tudo isso que a gente precisa ir aplicando pouco a pouco. O curso, então, tem essa orientação, tem um passo a passo. Claro. Por exemplo, neste curso de autoconhecimento, o primeiro tema justamente se chama O que é Gnosis? O que é Gnosis? Então, nesse tema aborda essa parte da origem, aborda, digamos, assuntos que a gente vai possivelmente tratar aqui, de qual é o caminho que eu vou percorrendo isso. Perfeito. Porque nenhum de nós digamos, precisa ter quando vai fazer um curso desse, que todos eles são gratuitos, de forma gratuita, não tem um pré-requisito. Olha que interessante. Então eu tenho uma... eu super indico, porque eu já fiz há 12 anos atrás, super indico. A gente brinca, qual o curso que a Cláudia não fez? Exato. Então, vê, não tem um pré-requisito, porque senão já começa a ter um certo sectarismo, certo. Né? Então não existe um pré-requisito. O pré-requisito é a pessoa querer fazer, dedicar o seu tempo para isso. Né? E tem uma coisa interessante, até complementando a pergunta do Roselino, como é que a pessoa começa? Porque muitas vezes determinadas doutrinas têm um certo preconceito com determinados conhecimentos. Sim. Porque a gente sabe que o conhecimento não ocupa espaço. Verdade. Ou ocupa. Não ocupa. Ou ele engrandece. Mas há uns programas atrás aí a gente trouxe um tema que era a parábola do bom samaritano. Perfeito. E por que o samaritano estava meio à margem do judaísmo? Porque ele não ficou apenas no judaísmo, ele foi buscar conhecimentos em outras doutrinas, por exemplo, outras filosofias. Tinha os essênios na época. E ele queria beber também um conhecimento maior. Talvez o que as pessoas precisam entender também, eu posso ser católico, evangélico, espírita, não tem problema de buscar gnoses. Não tem problema. Talvez exista um certo preconceito, às vezes, com determinados conhecimentos. E isso atrasa o ser humano. Claro, diz Samael Aun Weor, ele diz assim:
qual que é o grande problema da humanidade hoje? 2 grandes problemas. A falta de conhecimento e a falta da verdade. Nossa. Porque isso faz com que a pessoa fique, de uma certa maneira, suscetível e com receio, com medo, limitada. E não busca. E não busca, né? Diz, né, uma frase de um grande mestre, né? O Cristo diz, busque a verdade e a verdade vos libertará. Nossa. Ou seja, fantástico. Tem que buscar. Tem que buscar. Não é assim, ela vai vir atrás né? de mim. Tem que existir um movimento. É um movimento, acho que a Claudinha que tu falou, esse movimento, e como o Mauro também colocou, nós estamos num momento que a gente até pouco tempo era muito cético, é só isso. É só muito isso. Dogmático, melhor. Muito, só pode isso, só dá certo isso, só essa fonte que eu tenho que beber, só isso que vai me ajudar. Mas aí foram aparecendo outras tantas vertentes que começaram a superar essas questões e as pessoas começaram a se interessar. E o que aconteceu? Não, isso não dá, isso é ruim, isso não pode. E a gente foi se bloqueando. Mas hoje a gente entende que é necessário. Algumas pessoas por causa disso. Exato. Tem gente que entende, desculpe a expressão, mas cavalo de carruagem. Tem que só olhar para frente. Sim. Não, tu tem que olhar para todos os lados. No momento que a gente vive dessa transição planetária, onde nos é oferecido várias oportunidades de melhora, e eu acho a Claudinha fantástica no que ela tem de buscar várias, né, fontes. Olha, eu já fiz esse curso, eu já fiz aquele curso. Caramba, quanto isso pode ajudar ela e os outros. Não, isso amplia a visão, né? Amplia a visão de um jeito que tu consegue aplicar de uma maneira diferente. Na verdade, a gnose, como o Adriano colocou, é o conhecimento que vem de dentro. Nossa. O que tu faz quando tu busca esse conhecimento? O teu despertar. Exatamente. Como ser humano. É a tua luz despertar. Você se autoavalia. Exato. Nossa. Exatamente. Uma busca disso, né? Antes o Mauro comentou o seguinte, né? Que as doutrinas, né? Digamos, vai fazendo com que às vezes a pessoa fique cética, fique dogmática e a gente usa um termo crente. Exato. Crente no sentido de eu só vejo isso e o que fugir disso eu não vejo. Isso causa em todos nós vamos dizer assim, comentaram, né? De um despertar, causa um adormecimento da consciência. Ah, perfeito. Porque esse conhecimento de nós, ele é um conhecimento que está na consciência. Faz com que a consciência vá se desenvolvendo. Então, de uma certa forma, nesse momento ela se encontra adormecida, sim. Porque ela se retrai, mas a partir do momento que a gente começa a colocar atenção, realizar práticas que alimente a alma, que alimente essa consciência, ela começa a vir à tona. Então começa a, digamos assim, uma coisa a puxar a outra, digamos assim. Certo. Né? É dito que existem somente 2 tipos de doutrina, em toda a história, digamos assim. Uma se chama doutrina do olho. O que é essa doutrina do olho? A doutrina do olho é essa doutrina aonde tem relação com o externo, com o episteme que a gente viu, com um conhecimento de tipo material, com isso que está fora. Isso é uma doutrina do olho, né? Ela não é má, certo? Ela é uma doutrina interessantíssima, necessitamos dela. É uma doutrina do saber, né? Agora existe uma outra doutrina, a doutrina do coração. Então essa doutrina do coração, ela é a doutrina que tem a ver com isso que é da consciência, isso do que é interno, isso do que é essa palavra gnosis, que é um conhecimento de tipo interno, de tipo superior, de tipo divino, isso que está dentro de nós, né? Então, ela também é ótima. O que nós temos que fazer, antes o Paulo comentava, equilibrar. Não é que uma é mal e a outra é boa, não, tem que equilibrar, porque a gente está... Elas se completam, né? Se completam. A questão é que atualmente nós estamos desequilibrados. Muito. Desequilibrados para qual das doutrinas? Para a doutrina do olho, do material, do palpável. Que é limitada. Que é limitada se ela não está em conjunto, em conúbio com isso que é essa doutrina do coração, da intuição, certo. Disso que está de dentro. Veja, isso é uma faculdade, a intuição é uma faculdade. A intuição nunca erra. Nós, com a mente, erramos. Sim. Né?
Então, como iniciar? A gente vai iniciar com o corpo físico, observando. Na verdade, a gente vai ter que ter uma forma para que a gente combine todas elas de uma maneira que parte da teoria, porque essas doutrinas, a doutrina do olho e a doutrina do coração, ela é uma teoria e uma prática, uma que leva a um sentido mais externo, que vem de fora para dentro, e outro que é o de dentro para fora. Diz também, né, esses grandes mestres, eles dizem o seguinte, todos eles, se a gente vai estudar, todos eles, esses grandes mestres da humanidade, eles sempre dizem numa mesma linha, vai estudar Sócrates, eles dizem numa mesma linha, vai estudar o Cristo numa mesma linha, vai estudar Buda numa mesma linha. Né? Eles não tiram uma parte do conhecimento externo, não, mas eles combinam, conciliam as duas. Então, isso assim a gente consegue ir desenvolvendo todas essas faculdades que no ser humano se encontra adormecido, né? Como um embrião. Precisa que isso se desenvolva. Tu vê como é interessante, porque o Cristo usava todo o envolvimento que ele tinha, a época e tudo que existia na época, e ele conseguia acessar o profundo de cada um, buscando o externo. E eu vou usar um exemplo agora. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas talvez, né, me corrija se eu estiver errado. Nós estamos falando antes aqui no programa, antes até de chegarmos, de um vídeo, um determinado vídeo que a gente acabou assistindo. E eu comentei com meus colegas, olha, eu assisti o vídeo, é uma pessoa até famosa, mas eu não concordei com o que ele falou. E aí, né, a Cláudia disse, interessante, né? E daí o Mauro disse, eu também não concordei. Eu olhei, assim, teve uma discrepância. Sim. Ok, nossas opiniões, né? Depois eles vão ver, confabular e ver se, né, nós estamos... Mas é isso que eu acho interessante nos dias de hoje. Eu vejo um vídeo, eu vejo uma atitude e eu concordo. Tudo certo. Eu não faço aquela reflexão que tu disse, né? Uma pessoa conhecida fala, é lei. É lei. Sim. Tá tudo bem. Não, peraí, só um pouquinho. Vamos analisar com o conhecimento, como tu falou. Raciocinar, gente. Raciocinar. Faz sentido, é lógico. Tem sentido isso? Fala. E depois externalizar com o que tu falou, com o coração. Isso não é aprazível. Claro. Concordo. Sim, também. porque se tu ouve uma mensagem e ela te agride, por que agrediu? Aí já nasce uma reflexão, nasce um estudo. Sim. De si mesmo. Porque tá todo mundo gostando, mas aquilo me agrediu, por quê? Será que o problema é comigo? É essa reflexão, será que sou eu? Porque como tu bem colocou, Jesus, bom mestre, ele conseguia externalizar, obviamente, né, o sentimento do coração e, né, e ele com os olhos, com o conhecimento do olhar, ele sabia onde poderia ajudar. Sim. Porque ele era um ser melhorado infinitamente, né? E dava essa oportunidade aos outros de buscar o que? O conhecimento, a gnosis, né? Sim. Que seria do dia a dia. Porque a gente pensa assim, puxa vida, esses mestres de tão grande assim, da onde vem? Se eles são tão assim, quem ensinou eles? Pois é. Né? Quem ensinou eles? Estão tão acima, né? Se estão tão acima, são tão superior, quem ensinou eles? Daí a resposta, eles mesmos dizem que a resposta está dentro, não está fora. Exato. Né? A grande diferença é que a gente tem que ir desenvolvendo algo que isso comece a ficar mais latente em nós. Que isso se une e a gente consiga compreender. Né? Então, veja, como pilares do que a Gnosis estuda, porque o que a Gnosis estuda? Ela estuda o externo e o interno também. O externo, ela estuda o homem, ela estuda a natureza, ela estuda o universo, isso é o externo. Mas ela também estuda, nela mesmo, toda essa parte que é anímico e espiritual, isso é dentro. Então ela tem que estudar isso para que ela consiga, cada um de nós, consigamos ter um bom desenvolvimento no nosso dia a dia. E talvez com isso a gente consiga pegar qualquer informação que venha de fora e levar a um crivo, digamos assim, de reflexão, de análise, né? E não simplesmente porque talvez uma personalidade famosa falou, isso é lei. Exato, né? exato. Porque se eu trato dessa forma, eu estou sendo de certa maneira dogmático também. Porque então eu creio, eu acredito porque fulano falou. Veja, mesmo os mestres, eles dizem assim, eles não querem seguidores, eles querem que as pessoas
que elas se desenvolvam por si só. Então, eles não querem que, por exemplo, o que eles falam sejam lei. Analise, raciocínio, né? Como um aspecto, sim, da mente, raciocine sobre isso. Então, como os pilares, como a gente estuda pilares dentro do autoconhecimento, existem 4 pilares. Perfeito. Esses pilares é o que nos norteiam para que a gente vá buscando isso. Então, o primeiro pilar do autoconhecimento é a ciência. A ciência. Perfeito. Então, no nosso dia a dia, o que faz a ciência comum e corrente? Para que a gente vá analisando. O que a ciência faz? Por exemplo, se a ciência se dizem teve vida em Marte, o que ela vai fazer? Como ciência, ela vai buscar algumas formas, de provar, métodos de provar, de comprovar, de dizer sim ou não, se teve ou se não teve. Isso é o que a ciência Isso é a base da ciência, provar. Faz, né? Então, agora como um pilar da ciência para nós, quem está buscando, digamos, um autoconhecimento. Porque ele é um pilar, ele é um princípio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, isso que a gente está estudando, isso que os grandes mestres estudam, que falam, eu tenho que buscar e pôr em prática. Então, se o mestre dá uma prática, um método, então eu tenho que buscar e comprovar isso, praticar, testar, provar. Puxa, isso funcionou para mim, isso não funcionou, vou testar de novo. Isso tudo é o pilar da ciência. Então a gente vai se tornando um científico. Científico por quê? Porque a gente está estudando determinado, eu posso falar um conceito de que os mestres explicam, de que o Cristo diz, busque a verdade vos libertará. Ótimo como um conceito. Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que buscar. Tem que colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que aplicar esse pilar. E não simplesmente ver de uma maneira dogmática, no sentido, porque o Cristo falou, então é lei. É uma fé raciocinada. É dogmático, é importante, mas é limitado. Né? É limitado. Então, todos eles nos ensinam para que a gente não seja limitado, a gente vá se desenvolvendo. É incrível, dá um choque na consciência da gente quando Cristo, veja, ele diz assim, vocês, ele fala para os discípulos, né, algo assim, vocês conseguirão fazer o que eu faço e ainda mais? Sim. Nossa. Como assim? Como assim? Por quê? Porque vai nos norteando, mas de que maneira? A gente tem que ir mudando, e tem que ir praticando, tem que ir fazendo, desenvolvendo. E então isso a gente vai praticar. Isso a gente vai conseguir ver na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Claro, isso nós como estudante gnóstico, isso não é tão fácil. Certo? Porque isso a gente, até então a gente não fazia, não é verdade? Sim. Então a gente tem que ir colocando em prática e logo isso vai ficando mais natural. Então eu tenho que ir partir disso. O segundo pilar se chama arte. Arte. Se a gente vê um artista, como tinha, por exemplo, os gregos que a gente comentou aqui, nossa, eles pegavam uma pedra, um pedaço de mármore, digamos assim, uma rocha, e faziam uma estátua que tu dizia... Uma perfeição. Michelangelo, por exemplo, né? Que ele faz aquilo e diz, inclusive, quando ele finaliza, por que não falas? Sim, verdade. De tão perfeito, de tamanha perfeição disso, por que não falas? Fale. Então, vê, isso é uma forma... Desculpa, sem querer te cortar um pedacinho. Coincidentemente, essa semana eu vi Obras Vivas, é o nome de um que tem lá no YouTube, que eu não me lembro o nome do artista, que ele fez uma escultura nesse sentido, né? Onde aparecem as veias, né? E aí um cardiologista que estava visitando, ele olha assim, nem no ser humano ela é tão perfeito, mas o ser humano é perfeito. Não, mas aqui tá mais. E era uma escultura de mármore, você aparece a ver. E aí eu olhei e disse, caramba. Imagina o artista nesse porte do que é disso. Mas para nossa vida, o que é isso? O que é esse pilar da arte? Então, a arte como um pilar é transformar algo que é mais grotesco em algo mais sutil, mais sublime, né? Mais elevado. Uma rocha... Uma modificação, uma coisa linda, maravilhosa. Então, como nós tornamos a nossa vida, que é comum, corrente, normal,
algo superior. Como nós vamos fazer isso? De que maneira nós vamos tornar a nossa vida uma arte? Uma arte no lar, na família, no nosso trabalho, nas nossas relações, nas interrelações. Que a gente seja uma luz para as outras pessoas. Também. Mas isso vai partir desde que a pessoa, pouco a pouco, ela vai estudando e vai mudando nela mesmo, tornando uma vida mais saborosa. Mais leve. Claro, tu vê que tem pessoas que conseguem ter essa vida que ela faz algo simples e tão rico, tão saboroso, né? E simples. E simples, por isso que é tão maravilhoso, né? Só que tem nós... beleza na simplicidade. Claro, só que nós, a humanidade está, digamos assim, num ponto a favorecer algo que é tão superficial, não é verdade? Então, algo que hoje as relações que deveriam ser assim, um bate-papo é mais nas redes sociais. É virtual. Então, a pessoa, ela pode transformar a vida dela num feixe da vida dela como algo maravilhoso, mas se ela vai se observar no seu dia a dia, às vezes é uma catástrofe. Mas lá na rede social ela colocou algo que é maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Que outras pessoas veem, meu Deus, mas esse é o exemplo de vida que eu quero ter? E se você vai analisar, não é. Não é. Né? Não deveria ser o exemplo. Por isso, antes que Paulo comentou, puxa, porque foi uma grande celebridade que falou, isso é verdade? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, mas o questionar... Tem uma coisa interessante da rede social. Se tu for verdadeiro, tu vai ser apedrejado. Na rede social, para tu se dar bem, tu tem que vender a mentira. Ou escândalo. Se tu vai lá e expõe o teu pensamento real. Não, eu penso assim, amanhã... No outro dia tem gente na frente da tua casa. E a gente comenta muito, Adriano, porque nós enfrentamos aqui no programa Aprendizes uma coisa que o algoritmo não gosta do programa Aprendizes. E a gente evidenciou isso. Por quê? O programa Aprendizes onde nós trazemos assuntos edificantes, né? E nós temos aqui como premissa nunca falar nem de futebol e nem de política. Eu te comentei isso. Né? E são assuntos edificantes. E aí o algoritmo vai lá, né, quando a gente fala de Jesus, de amor e de outras coisas. De coisas edificantes. De luto. Né? Tá tranquilo. Né? Aí a nossa audiência não é tão boa. Né? Mas se a gente falar de morte ou de alguma outra coisa, como a gente faz, o algoritmo gosta disso, como é o que falaram. Então olha que interessante a gente ver isso. Nós estamos nadando contra a maré. Com a correnteza, com o programa, porque nosso objetivo são assuntos edificantes, né? Que nós vimos isso e temos certeza que é o que os nossos ouvintes gostam e precisam. Porém, como tu colocaste, né, Mauro, e tu bem falaste, não é o que a mídia gosta e divulga. E tu vê que é interessante porque o que tu colocou da arte nos leva a uma reflexão. O escultor, ele usa o cinzel. Exato. Desbastando a pedra bruta. Nós temos que desbastar essa couraça para que a arte se exponha de novo. Verdade, bem colocado, muito bem colocado. Vá se desenvolvendo. Claro, porque isso que é o negativo é muito mais... Vende mais. Sim. Porque isso, nesse momento que nos encontramos, é algo que não tem resistência. Né? O verdadeiro não tem tanto valor. Olha que agora, interessante. O que é positivo tem mais resistência. Nossa, né? É verdade. Então aquilo que é digamos, negativo, como catástrofe, algo, isso chama atenção. Notícia ruim é o que mais gosta. Chama atenção porque quando a gente vai se estudando, que esse é o objetivo, o autoconhecimento, se estudando, a gente vai vendo que dentro de nós temos muito disso que é negativo, então isso atrai facilmente. Sim. Mesmo eu sabendo disso, mesmo eu estudando isso, se eu vejo algo, tem uma força muito atrativa para que eu me adormeça nisso. Eu que vá me adormecendo nisso. Então, como pilares, a gente vai desenvolvendo e aprendendo pouco a pouco. Né? Até tu comentou, só pegando esse gancho, como a gente fala, né? No Espiritismo a gente fala uma coisa que a gente acaba aprendendo que não são os opostos que se atraem, são os iguais. Exatamente.
E a gente sempre ouve dizer, os opostos se atraem. Não, claro. não. Então, que nem tu falasse, eu tenho esses pensamentos negativos, torpes, não quebro essa pedra, não vou pulindo o meu eu, eu vou atrair outro igual. Exatamente. Simples assim, não? Porque a gente pensa como os opostos se atraem como a lei do magnetismo, Sim, polo positivo e negativo, mas não é mas assim. Mas nessa situação, não. Não. Olha só que a vibração negativa atrai coisas negativas. Exatamente. Então, como um terceiro pilar, a gente falou de 2, né? Falamos de 2. De ciência e de arte. Como um terceiro pilar é a filosofia. Isso que antes o Roselino estava comentando de a gente ter a reflexão. Como é a filosofia? A filosofia, ele é o exercício da consciência. Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a exercitar essa consciência, isso que é interno, isso que está adormecido e que eu tenho que desenvolver. Então, esse pilar vai fazendo com que eu desenvolva isso. Mas de que maneira? De que maneira eu vou desenvolver isso? Então, a gente estuda que é na maneira de eu me indagar, eu me questionar, eu levar essas situações à reflexão. Autoavaliação. Uma autoavaliação também, mas eu me questionar, porque é importante a gente dizer de me questionar para que a gente não vire a questionar os outros. Porque senão a gente diz, é bom nisso, né? A gente diz como um pilar da filosofia se questionar, indagar, chegar até a duvidar. Então eu fico duvidando dos outros. Não, mas a gente está equivocado. Daí. Porque o que é ensinado é que a gente... Peraí, deixa eu me questionar se tudo que eu sei da vida, do que eu conheço, é isso mesmo. E isso está baseado no quê? Em alguém que falou? Quem falou? O que está fundamentado nisso? Então, quando eu levo isso a uma reflexão, eu começo a levar uma autoanálise e ver do que me serve, do que não serve, do que me falta e do que me sobra, do que eu tenho como positivo, mas o que eu tenho também de negativo. Sim. Então, eu começo a refletir sobre isso e isso naturalmente vai se desenvolver. Samael Aundeor, ele diz assim, gnoses é um funcionalismo muito natural da consciência. Ou seja, é uma função, é um funcionalismo muito natural. Gnoses como um conhecimento. Então, esse conhecimento interno vai se desenvolver em nós de uma maneira muito natural. Mas eu tenho que dar alimentos para isso, eu tenho que ir praticando isso, eu tenho que ir desenvolvendo, eu tenho que querer, eu tenho que aplicar, eu tenho que saber como aplicar, né? Porque muitas vezes a vida vai trazer situações para a gente reagir. E às vezes a gente não sabe como reagir. Claro. A gente tem muito, e isso a gente vê no dia a dia, muito disso, que é muito fácil a gente ter uma reação automática, instintiva, e isso é muito assim. A gente faz por uma influência que foi externa, a gente não notou o que isso refletiu internamente. E então eu simplesmente, como vamos dizer assim, uma lei de ação e de reação. Uma pessoa fala algo, uma pessoa fala algo, faz algo. E eu já tenho uma forma de reagir automática. Já rebate. Perfeito. Inclusive até a gente estuda, se uma pessoa me elogia, eu abro um sorrisão, fico feliz. Se uma pessoa me critica, eu já fecho a cara, ou eu pego e já corta ele na rede social. Já cancelou o amigo, né? Isso muito acontece, vê? Porque hoje é fácil, né? Sim. Uma pessoa fala o que não quer, bloqueia o contato. Outra coisa interessante que isso, né? Que eu já observei. Alguém fala alguma coisa, mas quem é que falou? Disseram por aí. Tu nunca sabe quem falou. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Vamos lá. Por que Quem disse disse? que isso é verdade? Vamos analisar. Não estão falando por aí. Mas estão falando quem está falando? E tu sabe que agora... Tu nem sabe onde é que veio a coisa? O Adriano estava falando de questão de fechar a cara, e teve um colega meu que, por motivo profissional, ele acabou indo para a Índia, ficando lá um tempo trabalhando, né? E aí ele, como bom gringo daqui, né, e como gerente de uma unidade, foi lá e viu os indianos fazendo tudo errado, algumas coisas, e ele começou a brigar com o pessoal e estava repreendendo eles, mijando eles, vamos dizer, quando ele fala. E o pessoal dizia, tudo bem, sorria.
Aí ele continuava brigando e o pessoal sorria. E aí uma hora ele chamou assim... Por que fazer? Cara, eu tô brigando com eles. Então, por que ele tá sorrindo? Diz, ele tá te desculpando. Por quê? Te desculpando. Você está irritado. Eles dizem, eu achei que eles não estavam entendendo o que ele falava. Não, eles estavam, com certeza. Mas eles estavam. Olha como eles estavam devolvendo. Sim. Devolvendo. A outra face. Exatamente. Não ficava nada para ele. Nada. Ó, o que tu deu, tá de volta. Mas do meu jeito, né? Namastê. E sorrindo. Vai descarregar em outro lugar. Exatamente. Então, olha, o que o Adriano falou é interessante. Nós temos aqui a nossa bagagem, nós moemos ela. Quando nos dizem alguma coisa, eu já tranquilo, bloqueio. Eles não têm isso. Não vão te bloquear nunca. O que é uma questão milenar, cultural, diferente, claro, melhorada. Muito mais avançados nesse quesito do que a gente. Exatamente. Então eles conseguem ter, a gente estuda e conseguem ter uma compreensão. E claro, isso no conceito, conceito do que a gente está aqui discorrendo é uma coisa, né? O conceito eu sei. Sim. Mas no dia a dia, quando uma pessoa fala uma coisa e a pessoa vai... Colocar em prática, né, André? Isso vai acontecendo, a gente diz assim, puxa, mas a gente vai estudando... Mas isso continua ocorrendo, acontecendo? Claro! Sim. Vai continuar ocorrendo, por quê? Porque nós não somos expert nisso. Nós não temos o domínio ainda disso, né? Mas nós precisamos se dar conta que a agressão, a palavra ofensiva, veio dele. O problema está com ele, não está comigo. Não tem nada a ver com isso. Mas aí vem um encontro que o Adriano diz assim, a gente não está nesse estado evolutivo. Exato, quando vier, volta no mesmo estilo. É interessante porque... o Adriano colocou, o primeiro pilar é a ciência. E a ciência precisa ser praticada para ser comprovada. Exato. E a gente vai precisar viver e ter essas experiências para aprender. Claro. Exatamente. Então não vai ser agora eu estudei gnoses, eu já sei que estou perfeito. Não. Eu vou levar vários tapas, vou devolver alguns ainda, Sim. até eu cair a ficha. Né? É dito que a gente já não comete mais equívocos, erros, quando a gente compreende. Então é um passo para eliminar isso, né? Para eliminar uma debilidade, um trauma. A gente tem que estudar, que é o que a gente está falando, de ir estudando. Quando a gente consegue compreender o do porquê disso, já não tem mais razão de existir essa debilidade. Então talvez nesse exemplo que o Paulo está dando, essa pessoa já compreende isso, então aquilo já externo já não influencia não ela. Entender, Até porque eu vou usar o exemplo de Eduardo Chouret, que ele fala o seguinte, ó, todos os grandes iniciados perceberam em um dado momento de suas vidas a irradiação da verdade central, no entanto a luz que dela colheram rompeu, coloriu-se, conforme o gênio e seu mistério, de acordo com os tempos e lugares da sua evolução. Então, claro, eles estão num outro tempo, numa outra evolução, né, moral? Que, claro, diferente de nós, que aqui ainda estamos engatinhando nesse quesito aqui, na região das Américas. Aqui, claro, mas o objetivo do que traz a gnose, os estudos, é que isso está possível e disponível para todos nós. Não quer dizer que, puxa, então se eu tivesse nascido na Índia, então eu poderia, né? Eu tenho que esperar uma nova existência e queira Deus que eu nasça lá. Não, é aqui agora. Para aprender, verdade. Dessas ferramentas a gente pode ir aplicando e desenvolvendo isso, né? Então, esse é o terceiro pilar da filosofia que a gente vai... um exercício da consciência, para que a gente vá conseguindo fazer isso. É dito também que somente com o desenvolvimento desses, a gente vai conseguir ir chegando no quarto pilar, que é a mística, ou a religião. Vê? Essa palavra, quando a gente vê, a gente, digo por mim, de um certo tempo atrás a gente via e já ficava meio... Tinha um certo rechaço, assim, ficava meio com um pé atrás, um certo preconceito, porque dentro de cada um de nós tem algo que é a própria consciência que diz, e às vezes a gente sabe isso, que, puxa, algo nos diz que religião não é isso que a gente vê. Porque às vezes existem as formas religiosas e às vezes da maneira que tratam não é a forma que algo dentro da gente diz, puxa, mas não é isso. Então as pessoas têm um rechaço, tem um certo rechaço. Mas quando ela vai compreendendo e aplicando, ela tem sim, porque sim,
ela tem que chegar nesse pilar que é o religare, a religião. Então o religare também vem de uma palavra, né, grega ou latim, que ela diz assim, que é o voltar a ligar, voltar a unir o humano com o divino, né? Então o divino está onde? Está dentro de cada um de nós, porque é a própria consciência, um funcionalismo dele. Então a gente tem que conseguir, através disso, conseguir ir nos voltando a unir com o nosso real ser, com essa parte que é espiritual, que é interna. Então esses pilares vão conseguir. Então são 4 pilares que todo estudante, todo, digamos assim, o buscador do autoconhecimento tem que ter. Tem que ter, e eles devem estar em harmonia. Um grande mestre, a gente diz assim, só que às vezes não é visto como mestre, Albert Einstein. Olha. Ele diz assim, né, que é a parte da parte da ciência e tudo mais, né? Ele diz assim, relacionado com esses pilares, ele diz assim, ele faz uma relação. A ciência sem a religião é manca, coxa, né? Ela é aleijada, ela falta algo. E a religião sem a ciência é cega, né? Por que nesse sentido? Porque se eu pratico a religião, digamos assim, mas eu não levo a desenvolver esses pilares, eu me torno cego, eu me torno adormecido, eu não vejo algo, eu não consigo desenvolver isso que está suscetível e a todo instante, para que eu aprenda disso, para que eu vá buscando essa verdade de instante a instante, né? Então, essas são pilares que nos norteiam para que a gente vá aplicando isso no dia a dia. Então, claro, como um conceito é isso. Como eu vou fazer isso no dia a dia? Esse pilar da mística é eu ter momentos que eu esteja comigo mesmo, momentos mais relaxados. Por isso que dentro dos cursos, dentro dos estudos que a gente faz, esses momentos a gente é onde se coloca num momento mais... vai parando um pouco dessa loucura do dia a dia. Sim, vai desacelerando desacelerando para que você consiga desenvolver essa parte interna, para que consiga, vamos dizer assim, equilibrar com essa parte externa que todos nós necessitamos, todos nós precisamos. Então, para desenvolver isso eu tenho, e para mim isso é, vamos dizer assim, muito difícil, porque nunca tinha antes de conhecer a gnose. Entendi. Não é uma coisa que eu... Não é um pré-requisito da gnose estudar para que você tenha isso. Você tem que ir aprendendo. Perfeito. Então você vai aprendendo a dar tempo, a dar para cada coisa, dar um valor para cada coisa. Então o autoconhecimento no dia a dia a gente precisa dedicar um tempo. A gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa conseguir levar e ter uma continuidade de propósito, né? Porque facilmente todas as outras coisas que existem são fascinantes no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Se a gente tiver 10 minutos aqui livre e a gente abrir o celular, digamos assim... Passou uma hora. Verdade. Uma hora. Se foi. E nesse momento, percebamos, a gente está adormecido de tal forma que a gente não consegue perceber o que está fora. Então como que eu vou perceber como uma chave o corpo físico? Nesse instante, assim, como eu vou perceber o corpo físico? Porque talvez todos nós não estamos percebendo qual está a temperatura do corpo, de como eu estou me posicionando na cadeira, de que determinada forma que eu me coloco começa a doer o meu corpo, começa a dar um certo desconforto. O que está passando pela minha mente, pelos meus pensamentos, o que eu estou sentindo nesse momento? Isso é uma coisa que raramente as pessoas se questionam, né? E isso leva com que ela tenha um desenvolvimento, uma forma de agir aqui no mundo físico, né? É aquilo que a gente falava antes do autônomo, que é o automático. Automático, exatamente. E esse quarto pilar, que é a mística e também a religião, o religare, nos leva a ter consciência de nós mesmos, claro, e ir buscar o mais profundo. Sim.
Tu vê que é uma busca. Não, e outra, um pilar sustentando. E o que o Adriano falou, a questão da disciplina, e eu me lembrei agora, enquanto tu falava a questão da disciplina, eu me lembrei de Jô Soares, tá? Que uma vez perguntaram para ele assim, quantos livros tu lê? Porque Jô Soares ele é um intelectual fantástico nessa questão de livros. Seria uma média de 200, 250 livros, né, por ano. Daí ele olha assim, meu Deus, e aí alguém perguntou assim, como é que tu consegue isso, Jô? Ele, um capítulo por dia. E aí ele fez assim, pouquinho, né? Daí ele retornou a pergunta, sabe quantos capítulos normalmente tem um livro? Diria, um bom livro? Não passa de 50. Né? Tem que ser um bom livro para ter 50 capítulos. Um capítulo por dia dá 50 dias. Exatamente. Né? Mas aí eu leio vários capítulos de vários livros por dia. Eu chego a ler 10 capítulos. Então, olha a somática. Dedicação, um capítulo por dia. A gente consegue ler um livro, às vezes, em 30, 40, 50 dias. Eu acho que essa questão aí que a gente diz, mas aqueles 10 minutos, meia hora que eu tenho, eu quero me distrair, eu quero relaxar, eu quero me divertir. As pessoas, nós também, porque eu tenho essa dificuldade também. Eu muitas vezes me coloquei nessa disciplina e caí fora. Porque se você se dedica realmente a isso, a tua perspectiva da vida muda de tal forma que o prazer, a alegria, ela passa a ser um cotidiano pra ti. Aquilo ali muda, porque aquele problema tão grave, ele não tem tanto peso, porque tu tem o conhecimento, tu sabe a verdade, tu sabe como funciona, tu sabe como sair dessa situação, dessa emoção. Então, quer dizer, é uma escolha. Sim. Tu pode ficar no TikTok ali 10 minutinhos, óbvio, mas se tu tem condição e tu quer uma coisa mais plena e mais perene, muda o foco. Exato. A perspectiva muda. Como o Adriano falou, disciplina. É interessante porque eu até hoje ouvi uma historinha sobre como é importante ler livros. É um pouco hilária, mas não é adequada para o momento. Mas falando em livros, a Gnose tem livros? Claro, muitos esses professores nossos, Samael Aunveor e Laxmi Daimon, são escritores. Então, Samael, por exemplo, tem mais de 78 obras. Então, todas essas obras, e o mestre Laxmi mais ainda, né? Laxmi Daimon, isso. Então, eles deixaram todos os seus direitos autorais livres. Caramba! Então, nos canais oficiais do Instituto Gnose Brasil, a pessoa consegue baixar todos os livros em PDF original ou em português. Por que isso? Porque o objetivo é de levar todo esse conhecimento de uma maneira fácil para todas as pessoas. Também deixou disponível para que editoras sérias, né, façam, confeccionem os livros e façam da maneira original e num valor para que todas as pessoas acessível, porque o objetivo não é ter lucros. Sim. O objetivo é que o próprio lucro que tem ali é revertido, por exemplo, em outras ações, em outros livros. Perfeito. Por exemplo, a Gnosis Brasil, como ela faz parte de uma federação internacional, ela tem uma editora aqui no Brasil, a editora Gnosis Brasil. Perfeito. E ela usa tudo isso que gera como lucro para ela mesma, para ela colocar e editar novos livros e poder vender ele num valor acessível. Por exemplo, tu consegue livros que tem um material riquíssimo por em torno de 15, 20 reais. Eu acho que os livros que tá num valor mais agregado, porque muda a capa, o conteúdo, o tamanho, tá acho que 60 reais, digamos assim. E tu vai buscar, às vezes, no tradicional, livros que tem valores acima de 100, 500 reais, né? Então, e pelo conteúdo que tá ali. Você diz, nossa, isso é... Conhecimento então, que tá aí. Sim, eles têm muitos livros, materiais que foram deixados editados para que depois se replique. A mesma coisa que a gente está tendo aqui, né? Que maravilha, porque é algo que está ao vivo, mas que esse material outras pessoas vão ter acesso depois, porque vai estar gravado, vai se difundir, e em algum momento ela vai ter acesso e isso vai alimentar ou despertar algo nela. Né? Tu indicaria algum livro específico para quem quer conhecer? Perfeito. Diz assim, se quer conhecer Samael Aunveor, quer conhecer Laxmi Daimon, como eu faço? Samael Aunveor tem um livro, Matrimônio Perfeito. O Matrimônio Perfeito. O Matrimônio Perfeito. Exato. De tantas outras que tem, né?
que é conhecer Lakshmi Diamond, Luz nas Trevas. Luz nas Trevas. E ali, quando a gente pega no site, então tem muitos, porque, veja, a Gnosis como uma síntese desse conhecimento, ele está a síntese de todo o conhecimento. Então a gente vai estudar várias áreas. Perfeito. Por exemplo, tem livros de Samael Aun Weor que estuda a astrologia, por exemplo. Caramba. Que estuda as características de todos os signos. Para que isso? É para conhecer as pessoas, não para nos autoconhecer. Para ter um autoconhecimento. Por que disso? Porque dentro da doutrina gnóstica, dentro desse ensinamento, a gente vê que todos nós, apesar de nós ter um signo solar, mas todos nós temos a influência de todos os signos. Sim. Então, por que a gente precisa estudar isso? Porque aquilo que a gente vai estudando através desses pilares, como uma prática também que gostaria de passar, a gente vai se descobrindo, vendo as nossas debilidades, vendo características que estão nos signos. Por um motivo a gente nasceu tal em qual signo. Sim, perfeito. Né? Então, tem várias áreas. Leis da vida e da morte, conhecimento disso. Então tem vários livros e livros que mostram de N práticas para ir desenvolvendo. Por exemplo, dentro da ciência a gente a conhece através dos 5 sentidos, né? Sim. Visão, audição. Mas a gente tem outros sentidos, 7 sentidos que estão latentes na pessoa, mas não está desenvolvido. Então também tem livros e prática que a gente vai desenvolvendo isso, a intuição, a clarividência, a clareaudiência, vê? O desdobramento consciente no mundo dos sonhos. Então é um range enorme. E isso é o que também nos orienta, a gente buscar na fonte. O que é buscar na fonte? A gente ler os livros, estudar, analisar, não ficar meramente, digamos assim, baseado no que um instrutor, no que um estudante está falando, porque eu sou limitado nisso, eu estou estudando, eu sou iniciante, estou estudando. Né? Então, como prática, que a gente já passa assim, a gente aprende, eu aprendi no primeiro tema, digamos assim, é uma prática que se chama observador e observado. Então, essa prática a gente vai desenvolvendo no nosso dia a dia. E, claro, como um conceito é que a consciência observe o que a gente está, o que está se passando por dentro. Mas como um primeiro momento é a gente observar o nosso comportamento físico, como eu estou me comportando, quais são as minhas atitudes, quais são as minhas ações, por exemplo, quando eu estou diante da lei, diante de um homem da lei, digamos assim, diante da polícia, como eu me comporto diante de uma dama, diante de um cavaleiro, como eu me comporto no trabalho, né? Então, isso eu tenho que ir analisando, me observando. É como a gente se visse numa terceira pessoa, porque a gente tem um poder de observar os outros. Então é como se eu me colocasse e me visse numa terceira pessoa me olhando. Então eu analisando como eu estou me comportando, como eu me comporto se alguém me fala tal coisa. Né? Mas não só fisicamente. Num primeiro momento é fisicamente, mas eu tenho que olhar, já num segundo momento é o que eu estou pensando. Porque às vezes a gente tem um certo conhecimento, uma certa técnica, e a gente não expressa mais fisicamente, não é verdade? Uma pessoa fala e a gente fica zen, digamos assim, né? A pessoa tem técnicas para isso. Mas agora eu tenho que olhar para dentro, o que eu estou pensando. Às vezes está ali dentro. Nossa, está plena aqui. A pessoa está aqui plena, mas de dentro a pessoa quer trabalhando. Nossa, matar outra pessoa, na verdade. E a pessoa fisicamente ela diz: tudo bem, namastê, eu é tipo da cobra, se enrola para dar o bote. Então, essa prática de observador e observado a gente pode e deve a todo momento. No início a gente não vai conseguir. Tá, a pergunta que não quero calar, porque a gente tá quase chegando no final, é o seguinte: a pessoa que quer estudar isso, ela tem que ser no início do ano, pode ser agora. A pessoa que não tem na cidade dela, tem começar alguma coisa online. Aqui em Caxias, como é que funciona? Sim. Aqui em Caxias funciona assim, a gente tem uma sede própria e essa sede, os cursos tem em alguns dias da semana. Certo. Esses dias da semana
são disponíveis conforme a disponibilidade dos instrutores voluntários. Perfeito. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de instrutores voluntários, né? Então, quanto mais eu vou estudando, mais eu vou aprendendo. Então, hoje nós temos 3 turmas que estão em andamento. Essas turmas, depois dos primeiros temas, o primeiro, o segundo tema, já não consegue ter novos alunos, porque você tem que estar, digamos, para não perder, exatamente, não vai conseguir acompanhar. Então, periodicamente, conforme vai finalizando uma turma, já vai iniciando outra, em vários dias, dias e horários. Inclusive, tem no Instagram do Gnosis, tem um link para um grupo de WhatsApp, e lá eles mandam várias técnicas, é ótimo, gente, que eu já tô lá. Exatamente, e nesse grupo que tem do WhatsApp, em cada cidade tem uma, aqui em Caxias também nós temos, é divulgado então aberturas de novas turmas, é divulgado, por exemplo, que na quarta-feira, todas as quartas-feiras, das 6h30 às 7h30, existe uma turma, um horário de práticas. De práticas o que é? Onde a gente vai aplicar relaxamento, vocalização, meditação, essas práticas de observador e observado para que a pessoa vá aprendendo. Então, nessa turma não tem a necessidade de continuidade, digamos assim. Por quê? Porque eu quero conhecer a instituição, eu vou num dia, na outra quarta eu não posso, não tem problema. Sempre que puder, pode participar. Então, o contato disso é através do WhatsApp, então a gente passa as instruções no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, então tem todos esses canais oficiais. Perfeito, cara. Fantástico. No nosso site tá os contatos, inclusive o Instagram, então quem tiver interesse é só entrar no Instagram do Gnosis Brasil, né? Isso. Que daí vai pegar todas as informações lá. Perfeito. Olha só, o tempo voa, mas quando o assunto é fantástico, olha, e com certeza pessoas vão entrar em contato com o Centro Gnosis, contigo, tá? Todos os contatos estão lá na nossa rede social, no site, no YouTube, no Facebook, tá? Um recadinho final, Adriano, para finalizar. Maravilha. Olha só, na verdade, eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês. Nós que agradecemos. Da Rádio Chimarrão, né? E de todos, agradecer também a todos os ouvintes e aquelas pessoas que estão visualizando através da internet essa oportunidade em nome do Instituto Gnosis Brasil, porque é sempre uma forma de a gente divulgar esses, digamos assim, ensinamentos que não são tão abertos, digamos assim. Não porque é um segredo, mas porque às vezes não chega nas pessoas. Não tem divulgação, né? E esse é o objetivo do programa. Eu, em nome do Instituto Gnosis Brasil, quero somente agradecer e ficar disponível para sempre que queira. As pessoas que querem, digamos, entrar em contato, vai ter o link ali. Perfeito. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, mandar um oi ali, a gente vai mandando os canais oficiais para que a gente possa ir favorecendo e ajudando essas pessoas. Como é que tu tá para a semana que vem? Viu como é que funciona? Agora, meu amigo, tá na lista da Claudinha. Vamos, claro, conversando para que a gente possa sempre estar disponível na medida de que os ouvintes, de que vocês estejam... Digamos, tem muitos assuntos. Perfeito. Então, sempre quando tiver algum assunto, vamos conversando e dentro do ensinamento gnóstico a gente pode conversar. Isso a Gnosis ensina dessa forma. Perfeito. Podemos conversar sobre isso? Eu acho que a gente podia fazer um programa para cada pilar. Eu acho. Bem colocado. Tu topa? Pode ser. Olha ali, vamos além combinar. Além de todos os outros 1000 assuntos que a gente já tem na lista. Claro, hoje a gente pode ir avançando em várias outras áreas de que pegar um pilar e vamos ver como é que a gente vai desenvolvendo isso. Fantástico, ideia, boa ideia. Só para analisando o primeiro pilar que é da ciência. Nossa, abre um campo. Tem um mundo ali. Claro. Um mundo de práticas que pode ser feita porque tem a ver com a ciência, né? Com certeza. Por que tem tantas práticas no ensinamento gnóstico? Porque é a síntese. E essas práticas, cada uma da pessoa vai praticar e ver, isso mais me desenvolveu, eu tive mais resultado. Então, pratica isso. Vou praticar isso. Olha só. Esse vai ser, a intimidade de cada um vai ter uma... Cada um tem o seu caminho, né? O seu caminho. De conexão. Perfeito. Nós agradecemos então a tua participação de coração, né? O grupo aqui, o programa Aprendizes, né? Muito obrigado pela tua presença. Muito e sendo assim,
Chegamos ao final de mais um programa Aprendizes, sempre agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, o bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs a estar conosco aqui nessa terça-feira. Aos nossos web ouvintes, de coração, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Tenham uma excelente e próspera semana a todos. Fiquem com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.